Olá pessoal, sejam bem-vindos à equipe Fraternidade e a mais uma leitura do nosso livro O Problema do Ser, do Destino, da Dor, de Leon Denis. Hoje eu vou dar sequência à leitura da primeira parte do livro, O Problema do Ser, item 1, dando sequência ao item 1. Tá? Na leitura passada, nós estávamos vendo a perspectiva de Leon, que ele estava ali conseguindo enxergar uma renovação, que estava nascendo uma renovação sobre o entendimento da vida humana, que as religiões elas estavam ficando precárias diante das dúvidas, né? Que a ciência ela sempre está se renovando dentro dela mesma, mas que nunca chega a um ponto final, sempre ela está se redescobrindo a cada momento, né? Então eu vou dar sequência aqui na última parte, a última frase que foi lida no vídeo passado, e eu vou dar sequência. Não obstante as aparências, nada morre. Tudo se transforma e renova. A dúvida que assedia as almas, em nossa época, prepara o caminho para as convicções de amanhã, para a fé inteligente e esclarecida, que há de reinar no futuro e estender-se a todos os povos, a todas as raças. Então veja que é através das dúvidas que nós vamos sanando essas questões e colocando mais um ponto ali de consciência, de entendimento sobre as coisas, sobre a vida, sobre o espírito, né? É através da dúvida, é através do questionamento que essa viagem pelo conhecimento se faz. O problema é quando a gente não questiona mais. O problema é quando a gente não tem a vontade de estudar mais. E daí a nossa vida para, a nossa mente para, cristaliza-se numa religião, cristaliza-se num conhecimento, numa vertente somente, ou só na ciência, ou só na religião. E a gente está agora aprendendo a fazer questionamentos, né? Mesmo daquilo que já conhecemos. Porque aquilo que já conhecemos, existem ainda outras versões mais apuradas, mais atualizadas sobre aquela verdade. Por isso que eles dizem que não existe verdade absoluta. A verdade ela vai sendo apurada cada vez mais aprofundada para o nosso próprio nível de consciência e de entendimento. Então, a cada momento que vai acontecendo essa transformação interna, a nossa necessidade vai também junto, em buscar outros horizontes de entendimento e conhecimento. E isso tende a ser espalhado por todos os povos da Terra. Posto que nova ainda e dividida pelas necessidades de território, de distância, de clima, a humanidade começou a ter consciência de si mesma. Acima e fora dos antagonismos políticos e religiosos, constituem-se agrupamentos de inteligências, homens preocupados com os mesmos problemas, aguilhados pelos mesmos cuidados, inspirados pelo invisível, trabalham numa obra comum e procuram as mesmas soluções. Pouco a pouco vão aparecendo, fortificando-se, aumentando os elementos de uma ciência psicológica e de uma crença universais. Então a tendência é essa, de a gente começar a se unir com pensamentos parecidos, com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, nós da equipe Fraternidade, nós temos o objetivo de aprimorar nossa própria consciência, de fazer o autoconhecimento, para sermos humanos mais equilibrados, para ajudar na sustentação da nova Terra, dessa regeneração do planeta Terra. Tem muitas pessoas voltadas a essa causa, né? Querendo se descobrir, querendo se entender as suas sombras, a sua luz. E quando a gente se encontra em esses grupos, né, se torna um conhecimento universalista, porque cada um do grupo traz o seu
próprio entendimento, ao seu próprio, a sua própria sabedoria, aquilo que aprendeu com a sua vida. Então a gente vai se unindo e fortalecendo esse clima, né? Esse pensamento comunitário, vamos dizer assim. Então isso vai se fortalecendo cada vez mais. Aí sim, com esse propósito, a gente vai se renovando, crescendo dentro desse pensamento e atingindo largos territórios, para que o planeta Terra também se regenere. Um grande número de testemunhas imparciais vê nisso o prelúdio de um movimento do pensamento, tendendo a abranger todas as sociedades da Terra. A ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo inferior e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode-se dizer que a religião é um esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna e divina. Então, como eles falam, né? É um degrau de cada vez. Então, precisou ser introjetado aqui na Terra as religiões. Às vezes um comando um pouco mais rígido, para uma consciência também muito ignorante, né? Então é preciso, às vezes, com a ignorância, colocar um pouquinho mais de rigidez ali para não desvirtuar, né? Dar uma educação diferente. Mas agora é o momento de a gente ter essa liberdade de escolha, mas juntamente com a responsabilidade. Então é um novo tempo aí que está nascendo, né? Quando a gente recebe as instruções do que podemos e o que devemos, nós ganhamos essa liberdade de experienciar. Nessa experiência, com consciência do que fazemos, nós geramos outros caminhos mais elucidativos, mais conscienciosos, dando passo para o próximo degrau, né? Isso é muito bonito. Então, eles pedem que a gente respeite esse tempo, porque às vezes a gente quer dar um pulo, né? Do primeiro degrau para o quinto degrau, e não é possível. A gente tem que caminhar degrau por degrau, nível de consciência por nível de consciência. Então que a gente não tenha essa ansiedade, que a gente saiba saborear cada movimento da vida, cada acesso, cada conhecimento, para que isso de fato seja colocado dentro do nosso espírito, essa sabedoria. Porque quando a gente atropela, às vezes, ou coloca coisa demais dentro da nossa cesta, que a gente não está conseguindo digerir ali, é como se parasse no nosso caminho. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a gente entender o que de fato hoje eu preciso. O que eu preciso estudar hoje, o que eu preciso me conhecer, qual parte de mim eu preciso conhecer, estudar para trazer a minha cura. É de passo em passo que a gente vai alcançando esses níveis de consciência. É essa a razão porque haverá sempre religiões e cultos cada vez mais liberais e conforme as leis superiores da estética, que são a expressão da harmonia universal. O belo, nas suas regras mais elevadas, é uma lei divina e suas manifestações em relação com a ideia de Deus revestirão forçosamente um caráter religioso. Então, é unir a essência, que é o sentimento mais puro, mais profundo, juntamente com um nível racional bem elaborado, com a inteligência, né? Sabedoria e inteligência unidas. O belo, ele precisa ser manifestado aqui na Terra. Uma vida bela, uma vida onde possamos contemplar e ver a beleza em cada coisa, em cada pessoa,
em cada situação. Não a beleza somente da superfície, mas principalmente a beleza do profundo. Então a gente está aqui para isso, né? Para a gente entender ou como nós fazemos para trocar esses óculos na visão. À proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Assistindo ao prelúdio de uma dessas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Já não tem somente homens por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nova dispensação tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem, ao mesmo tempo, a sua ação em toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Sobre todos os pontos aparece um novo espiritualismo. Então a gente está vivendo agora uma nova era, um novo movimento planetário que a gente vai ganhar mais liberdade de pensar, de sentir, de raciocinar por nós mesmos, entender o que plantamos, o porquê colhemos, o porquê sentimos o que sentimos, porquê pensamos o que pensamos, ou porquê atraímos o que atraímos. Causa e consequência. Nós vamos entender isso de uma forma muito profunda. Então tem questões que a gente vai deixar para trás, porque as religiões, elas foram muito necessárias, mas elas nos ensinaram o que é certo e o que é errado. Então eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso. Só que nós perdemos um pouco a nossa capacidade de raciocínio e de elaboração do que é certo e do que é errado para cada um de nós, unindo-se a consciência. Então nós não temos ainda a responsabilidade que devemos ter, que está ligado à nossa consciência. A gente está ainda um pouco desligados, vamos dizer assim, da nossa consciência. E esse tempo a gente está fazendo essa ligação com ela novamente, trazendo para a Terra aqui o divino, o conhecimento divino, um humano divino, uma sociedade divina, com responsabilidade e com felicidade genuína. E para aqueles que se dedicam, tudo isso é possível ser vivido. Para aqueles que realmente se empenham com a causa, com o estudo, com autoaprimoramento e autoconhecimento, ali chegam a esse nível de consciência. Mas é importante saber para onde estão indo, o que querem realmente, porque o desejo anda em constante com a nossa ação. O nosso desejo, ela se verte a nossa realização, a nossa ação aqui na Terra. Então, quais são os nossos verdadeiros desejos? Para onde nós queremos ir de fato? Então, é através desses questionamentos que a gente vai elucidando o nosso caminho, lembrando que cada um de nós é único. À proporção que o pensamento vai se aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. Assistimos ao prelúdio de uma dessas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Já não tem somente homens por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nossa nova dispersão tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo a sua ação em toda a superfície do globo
e em todos os domínios do pensamento, sobre todos os pontos, aparece um novo espiritualismo. Então existem diversos seres de muita luz, de muita consciência, que nos inspiram, nossos irmãos das estrelas, né? Seres que não são terrenos, chamados extraterrestres também. E muitos deles também estão encarnados aqui ajudando a gente, né? Outros ainda que já passaram por aqui e que estão retornando para cá de novo. Gênios da arte, gênios da ciência, gênios da filosofia. Então já estiveram aqui na Terra e agora retornam novamente para ajudar a humanidade a pensar de uma outra maneira, né? E também eles conseguirem fazer os seus resgates, as suas curas também neste orbe maravilhoso. Então, nós estamos sendo inspirados pelo alto o tempo todo, a força divina está em nós o tempo todo. Que a gente deixe essa força divina passar por nós, essa inspiração, porque a inspiração ela não vem só do verbo, através da palavra, para ensinar o planeta Terra, vem do exemplo da transformação da nossa vida. Nossa vida vai ser como um livro aberto dessa nova experiência, dessa nova consciência que aqui precisa ser instaurada. Que possamos nós, canais dessa divina sabedoria, inspiradas pelos irmãos das estrelas, que nós, canais, possamos nos entregar de corpo e alma a esse entendimento, dando o nosso melhor todos os dias. E às vezes é preciso esforço, disciplina, dedicação, sacrifício, para que a gente consiga alcançar esse nível de consciência e manifeste, e para que possamos manifestar no nosso dia a dia, na nossa rotina. É assim que nós contamos com cada humano, né? Imediatamente surge a pergunta: que és tu, ciência ou religião? Aí eles respondem, né? Espíritos de pouco alcance, credes então que o pensamento há de seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado? Então nós vamos seguir somente as ideias do passado? Ou nós vamos acrescentar consciência nova? Não é retirar o que já aprendemos, é acrescentar consciência, outros pontos de vista, uma maior integração dos conhecimentos, né? Imediatamente surge... nessa parte eu já li. Até aqui todos os domínios intelectuais têm estado separados uns dos outros, cercados de barreiras, de muralhas, a ciência de um lado, a religião de outro, a filosofia e a metafísica estão eriçadas de sarças impenetráveis, quando tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma, como no do universo. O espírito de sistema tudo complicou, apoucou, dividiu. A religião foi emparedada no sombrio ergástulo dos dogmas e dos mistérios. A ciência foi enclausurada nas mais baixas camadas da matéria. Não é essa a verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Bastará nos elevemos acima dessas classificações arbitrárias, para compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais alta. Então está no momento da gente fazer essa integração de todos os conhecimentos, né? A nossa ciência, posto que elementar, quando se entrega ao estudo do espaço e dos mundos, não provoca desde logo e imediatamente um sentimento de entusiasmo, de admiração quase religiosa? É uma pergunta, né? Lede as obras dos grandes astrônomos, dos matemáticos de gênio. Dir-vos-ão que o universo é um prodígio de sabedoria, de harmonia e de beleza,
e que já na penetração das leis superiores se realiza a união da ciência, da arte e da religião, pela visão de Deus na sua obra. Pela visão de Deus na sua obra. Então, de fato, né, quando a gente para observar o universo, como o universo ele funciona, como que são regidas as leis da ciência, as leis da filosofia, as leis universais, todos esses conhecimentos, né, estão integrados. É maravilhoso quando a gente para contemplar o universo, as estrelas, os orbes, de como tudo isso está em perfeita harmonia, né? Como que um astro não se choca com o outro, como que uma estrela ela se desenvolve, né? Como que nasce uma estrela, é maravilhoso. Então assim, tudo isso é uma contemplação, é uma ciência, é uma conexão, né? Então é religião, é ciência, é filosofia, é poesia, é muito bonito. Chegado a essas alturas, o estudo converte-se em contemplação e o pensamento em prece. Olha que bonito. Unindo o racional com o coração. O racional, ele percebe essa vastidão de conhecimento, até mesmo incompreensíveis no momento. E por trás ali existe algo muito misterioso ainda, né? Que a nossa mente ainda não alcança. Mas que existe algo, existe, né? Que força é essa que existe por trás do cosmos, né? Quem rege, ou o que rege tudo isso, né? E quando a gente pensa assim, nosso pensamento se eleva em prece, às vezes agradecendo ou contemplando, porque a prece também é uma contemplação. Sabe quando você entra em êxtase, vendo todas essas movimentações extraordinárias? Isso falando do macro, podemos também entrar neste aprofundamento, enxergando o nosso micro. O espiritualismo moderno vai acentuar, desenvolver essa tendência, dar-lhe um sentido mais claro e mais rigoroso. Pelo lado experimental, ainda não é mais que uma ciência. Pelo objetivo de suas investigações, penetra nas profundezas invisíveis e eleva-se até os mananciais eternos, donde dimanam toda a força e toda a vida. Por essa forma, une o homem ao poder divino e torna-se uma doutrina, uma filosofia religiosa. E além disso, o laço que reúne duas humanidades. Por ele, os espíritos prisioneiros na carne e os que estão livres chamam e respondem uns aos outros. Entre eles estabelece-se uma verdadeira comunhão. Olha que lindo, né? Unindo a família. Porque todos nós somos uma grande família. A humanidade é uma família. A raça humana é uma família. Estamos unindo a outras raças que também faz parte da nossa família. Nós não somos separados por raças. Nós somos unidos pelo coração, pelo sentimento de união que está aqui dentro. Então nós precisamos agora entender que todos nós somos irmãos de uma única essência e que não há separação alguma entre nós, nem do campo extrafísico e nem do físico, apenas estamos em estados diferentes de vibração. Isso é assim, algo surpreendente para essa época, né? Porque vai ficar cada vez mais aberto esse conhecimento e esse acesso. Todos nós vamos poder entrar em contato com essa família cósmica que a gente às vezes sente tanta falta, né? Então, que lindo isso, né? Que venha, né? Cada vez mais essa era. Cumpre, pois, não ver nele uma religião no sentido restrito, no sentido atual desta palavra. As religiões do nosso tempo querem dogmas e sacerdotes
e a doutrina nova não os comporta. Está patente a todos os investigadores. O espírito de livre crítica, exame e verificação preside as suas investigações. Então está no momento da gente se questionar. Não vai ser a religião que vai responder sobre a nossa própria vida. Quem vai nos responder? Deus, através da nossa consciência. A nossa alma precisa estar avante, à frente de nós mesmos, para nos dar esta conduta de caminho, né? Esse entendimento dessa responsabilidade do que é a nossa vida. Os dogmas e os sacerdotes são necessários e sê-lo-ão por muito tempo ainda. As almas jovens e tímidas, que todos os dias penetram no círculo da vida terrestre, não podem reger por si, nem analisar as suas necessidades e sensações. Então, nesse orbe aqui tem vários tipos de consciências, vários tipos de almas, em vários estágios de evolução, vamos dizer assim, né? Então, ainda sacerdotes, pessoas que indicam o caminho, ainda vai ser necessário para dar o primeiro passo, para que eles possam também descobrir que dentro deles existe a essência divina, que eles podem fazer escolhas dentro da sua própria consciência, né? Então, para essa era, é ainda necessário, até atingir um outro nível de consciência e compreender que através da sua própria autorresponsabilidade pode co-criar aquilo que precisa. O espiritualismo moderno dirige-se principalmente às almas desenvolvidas, aos espíritos livres e emancipados, que querem por si mesmos achar a solução dos grandes problemas e a fórmula do seu credo. Oferecem-lhes uma concepção, uma interpretação das verdades e das leis universais baseada na experiência, na razão e no ensino dos espíritos. Acrescentai a isso a revelação dos deveres e das responsabilidades, única condição que dá base sólida ao nosso instinto de justiça. Depois, com a força moral, as satisfações do coração, a alegria de tornar a encontrar, pelo menos com o pensamento, algumas vezes até com a forma, os seres amados que julgávamos perdidos. A prova da sua sobrevivência junta-se a certeza de irmos ter com eles e com eles reviver vidas inumeráveis, vidas de ascensão, de felicidade ou de progresso. Olha que lindo, né? A equipe Fraternidade trabalha essa liberdade, mas é uma liberdade com base. Nós precisamos dessa base, de entender o que viemos fazer aqui, quais são os nossos deveres, quais são as nossas responsabilidades. Através dessa base, a gente cria a nossa própria estrutura, nossa própria vida, mas com consciência. E temos também a responsabilidade de sermos felizes. Aí você precisa buscar o entendimento do que é felicidade para você, o que é necessário para você, cumprindo o seu dever como espírito reencarnante nesse orbe, entendendo as suas necessidades de alma e fazendo essa busca, essa viagem, conquistando o seu próprio mérito, fazendo essa cocriação com Deus, né? Assim, esclarecem-se gradualmente os problemas mais obscuros. Entreabre-se o além, o lado divino dos seres e das coisas se revela. Pela forma desses ensinamentos, a alma humana, cedo ou tarde, subirá, e das alturas a que chegar, verá que tudo se liga, que as diferentes teorias contraditórias e hostis
na aparência, não são mais do que aspectos diversos de um mesmo todo. As leis do majestoso universo resumir-se-ão para ela numa lei única, força ao mesmo tempo inteligente e consciente, modo de pensamento e ação. Por ela, achar-se-ão ligados numa mesma unidade poderosa, todos os mundos, todos os seres associados numa mesma harmonia, arrastados para o mesmo fim. Então, vai chegar um momento que a gente vai entender que todas essas vertentes falam a mesma língua ou buscam o mesmo objetivo, que todos nós humanos também estamos buscando o mesmo objetivo, que é da evolução e de retornar à nossa verdadeira pátria, que é chamada de amor aqui na Terra. Retornarmos ao amor verdadeiro e genuíno, sempre em união entre todos nós, povos do além e povos daqui encarnados, né? Dia virá em que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia, ciência, filosofia, religião, divididas hoje, reunir-se-ão na luz, e será então a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. Então, essa integração, né, que a gente tanto precisa. Nesse acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos, as filosofias, o rigor das suas deduções lógicas, a poesia, a irradiação de suas luzes e a magia de suas cores. A religião juntar-se-lhe-á as qualidades do sentimento e a noção da estética elevada. Assim, realizar-se-á a beleza na força e na unidade do pensamento. A alma orientar-se-á para os mais altos cimos, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência na sua ascensão para a conquista do bem e da verdade. Olha que lindo! Então a gente está nesse caminho de a gente fazer essa transcendência de um tempo para outro, né? E unir o que conhecemos com o novo conteúdo que chega à Terra. Que possamos sim ter tempo de questionar sobre a nossa vida, questionar o que sentimos, o que pensamos, ou por que estamos aqui na Terra. Tudo começa a partir de um questionamento. E que possamos ter essa liberdade, sentir que temos essa liberdade do questionamento. Minha bateria aqui do celular tá acabando. Mas deu certinho, porque eu terminei aqui a primeira parte, o item 1 da primeira parte do livro. Tudo isso é muito maravilhoso, que a gente tenha sempre essa força interna de buscar, ser um buscador, sempre, para a nossa revelação, para a nossa cura e para ajudar a esse sistema planetário a ascender também para a regeneração. Gratidão a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Gratidão.